nós vamos conversar com o embaixador Maurício Lírio, que é negociador do BRICS, para fazer um balanço final sobre a cúpula realizada no Rio de Janeiro. O embaixador está junto com Daniel Richtner. Vão aparecer primeiro Daniel Richtner para fazer as boas-vindas. Então, meu caro Richtner, bem-vindo mais uma vez aqui ao 360. Já deixo também por teu intermédio boa tarde ao embaixador Maurício Lírio. Peço que você comece a nossa entrevista aqui. Yuri, boa tarde novamente para você. A gente está aqui no Museu de Arte Moderna, já bem esvaziado. Os líderes já foram embora, já estão na base aérea, caminho dos seus países ou aguardando os voos oficiais. E quem está aqui do meu lado é o embaixador Maurício Lírio, que é o Sherpa do Brasil no BRICS. Esse termo é um pouco diferente, mas Sherpas são aqueles que abrem os caminhos quando você tem ali entre os alpinistas aqueles que escalam o Monte Everest. Esse é o abridor de caminhos do BRICS. E precisou abrir muitos caminhos porque a gente viu temas espinhosos sendo colocados ali para a declaração dos líderes nas negociações, os ataques militares ao Irã, a questão Israel-Palestina, o conflito na faixa de Gaza e outros tantos assuntos. Eu vou pedir ao embaixador Maurício Lírio, agradecendo muito pela sua presença e atenção aqui conosco, qual que é o balanço que a gente faz dessa cúpula e como se conseguiu contornar eventuais divergências que a gente foi reportando ao longo dos últimos dias para se ter uma declaração final. Embaixador, boa tarde. Boa tarde, obrigado Daniel, obrigado Yuri também, um prazer participar do programa. Ficamos contentes com os resultados porque, como você disse, num momento tão conturbado, eu diria de tantos conflitos no mundo, tanto antagonismo, nós termos uma reunião mais uma vez que investe na diplomacia, no chamado à paz e também, eu diria, em cooperação em áreas tão concretas como saúde, inteligência artificial, a mudança do clima, reunindo países que congregam mais da metade da população mundial e quase metade do produto mundial. Então, eu acho que é uma nova vitória da diplomacia no momento que nós mais precisamos, justamente pelo estado conflagrado do mundo. Yuri, passo para você, o embaixador te ouve. Obrigado, Daniel. Embaixador, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Imagino que o senhor está merecendo um descanso depois de tanto trabalho. O senhor falou da satisfação com esse resultado em assuntos que são pertinentes do mundo contemporâneo, como inteligência artificial, a questão das mudanças climáticas, mas a gente vê dos próprios discursos, das falas do presidente Lula, uma expectativa dele ou uma vontade dele de que o BRICS possa ser um órgão que reforce o multilateralismo num momento de dificuldades para os organismos internacionais, em especial a ONU, diante desses conflitos. Mas, na prática, o senhor, com a sua experiência de diplomata, como é que o senhor consegue nos explicar que papel que o BRICS pode exercer para, de fato, conseguir negociações que levem à resolução desses conflitos que têm durado já ambos, mais de ano. A questão Israel-Hamas prestes a completar 2 anos, 2 anos e meio da situação na Ucrânia. Como é que, na prática, o BRICS pode, de fato, ajudar a construção dessas negociações por resolução desses conflitos armados? Sim. Bom, Yuri, você tocou em 2 pontos, Primeiro é a questão da paz mundial. Ter a oportunidade de, mais uma vez, reunindo líderes, fazer um chamado à paz, e ter a oportunidade justamente de conclamar países, um país que foi atacado, outro que também participa de um outro conflito, que são membros do BRICS. Então, é mais uma oportunidade que a gente tem justamente para evitar o agravamento de situações que já são suficientemente trágicas. Isso em relação à paz, ou seja, a afirmação do BRICS como um grupo que quer cooperar para a paz mundial. Agora, outra coisa, você falou do multilateralismo também em outras áreas, e eu tinha mencionado saúde e clima. Por exemplo, na área de clima nós temos uma erosão, vamos dizer assim, do que a gente chama das organizações que lidam com o clima, organizações internacionais e acordos internacionais, que fazem com que se torne mais necessário o engajamento do BRICS para preservar justamente o multilateralismo nessa área. Ou seja, trocando em miúdos, no momento em que muitos dizem que não é para fazer nada em relação à mudança do clima, é justamente aí que o BRICS tem que estar na linha de frente
para que a gente possa efetivamente juntar capacidades, esforços, atenções para combater a mudança do clima. A mesma coisa na área de saúde. No momento em que nós já vivemos vamos dizer assim, a ressaca de uma pandemia brutal que afligiu a todos nós, né? E temos problemas de saúde em várias áreas, o BRICS poder fazer uma iniciativa global, multilateral, para combater as doenças que a gente chama da pobreza, né? E as doenças tropicais negligenciadas, isso se aplica à tuberculose, hanseníase, malária, dengue, é justamente o investimento no multilateralismo, porque essas doenças, para melhor serem combatidas, precisam da cooperação internacional. E o multilateralismo é isso. É a união de esforços para enfrentar esses desafios globais. A mesma coisa se aplicando em clima também. Então, esse é um esforço coletivo que nós devemos fazer e, por isso, estamos satisfeitos com o resultado da reunião. Embaixador, eu queria pegar um ponto aqui, que foi a declaração paralela sobre inteligência artificial. Esse é um tema completamente novo para boa parte da comunidade internacional. Não existe uma governança já consolidada sobre esse assunto. É um tema muito incipiente. O BRICS se pronuncia pela primeira vez. O que quer o BRICS exatamente sobre isso? Como está sendo feita essa discussão nos fóruns internacionais? Você tem o G7 com uma declaração de alguns anos atrás sobre isso, uma discussão no âmbito da OCDE e um grande campo em aberto. Ninguém sabe para onde vai a governança da inteligência artificial e a relação com as Big Techs. O que exatamente o BRICS está defendendo e para onde vamos daqui para frente? Você tocou no ponto, Daniel. No caso de saúde, clima e comércio, nós temos regimes internacionais, temos já instituições, mas que estão em risco. Então, o BRICS tem que ir à frente e proteger. No caso de inteligência artificial, é uma área tão nova e com efeitos, eu diria, tão dramáticos, né, em vários campos, em tantos campos, que aí é preciso montar uma governança global para que a gente possa colher melhor os frutos da inteligência artificial, né, para o maior número de pessoas possível. E, ao mesmo tempo, a gente possa evitar os riscos também associados à inteligência artificial. Por exemplo, o uso da inteligência artificial em áreas profissionais e o risco sobre o emprego em áreas críticas, né? Seja advocacia, jornalismo, publicidade, programação de computadores. Isso é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado, porque tem efeitos sociais e econômicos. Então, é uma tentativa também dos países de buscar aproveitar melhor as oportunidades da inteligência artificial para que não sejam tão concentradas em poucas pessoas e empresas também e, ao mesmo tempo, ter um diálogo internacional para enfrentar esses problemas também decorrentes dessa grande novidade. É algo, né, muito forte com efeitos em muitas áreas. Yuri, deixo com você aqui a última pergunta, porque você está falando para o embaixador descansar, o que seria justo, mas ele também é o principal negociador da COP30, então esse é o próximo desafio. Acho que ele não vai ter muito tempo para descansar. Deixo com você a última pergunta. Pois é, então vai ser só um chopp hoje para dar uma relaxada, aproveitar o Rio de Janeiro e depois já embarcar. Então eu vou pegar essa... Já que estamos falando com o Sherpa, né, abrindo esse caminho, Richner, você também abriu o caminho. O quanto, embaixador, esta reunião agora da cúpula do BRICS pode trazer também ajudas no sentido de endereçar outras questões que vão ser tratadas na COP30, para a gente já fazer então a conexão desses dois grandes eventos realizados no Brasil. A gente falou um pouco ali da questão de mudanças climáticas, Richard mencionou a questão da inteligência artificial. Muita gente trata o Brasil como um potencial hub para os data centers de inteligência artificial, inclusive porque pode fazê-los funcionar com energia limpa, mais limpa do que em outras localidades. Mas queria que o senhor fizesse então a conexão dos dois eventos, o quanto esta cúpula do BRICS ajuda o Brasil nos desafios que ainda tem para resolver, para receber a COP30 em Belém no mês de novembro. Bom, Yuri, isso é um ponto fundamental. A gente quis no BRICS ter como uma das prioridades justamente a preparação para a COP. E com isso nós conseguimos chegar a um acordo entre os países do BRICS de mobilização para financiamento do combate à mudança do clima. Há uma declaração, né? Além da declaração geral dos presidentes, há também 3 declarações temáticas e uma delas é sobre financiamento à mudança do clima. E isso é absolutamente fundamental para que nós cheguemos a Belém, ou seja, na COP30, com esses países muito engajados, porque o risco hoje é da desmobilização, né, em relação à COP, que países não apresentem os seus compromissos em termos de redução de emissão, que países eventualmente saiam, né, dos compromissos principais, mas nesse caso, né,
ter o BRICS unido em favor de uma COP bem-sucedida e em favor disso, né, da necessidade que todos façam um esforço para que o bem coletivo, nesse caso, ou seja, o combate à mudança do clima, seja exitoso, isso é absolutamente fundamental. E o BRICS desempenha nesse aspecto também um papel central. Embaixador, agradeço muito em nome do 360. Eu e Yuri Pita agradecemos sua presença. Obrigado pela atenção. Obrigado. Sempre um prazer falar com vocês. Abraço, Yuri. Abraço, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Volto com você, Yuri. Obrigado, Daniel Richtner. Em especial ao embaixador Maurício Lírio falando conosco aqui.